Mais uma vez, bom dia a todos. Que tenhamos uma manhã com uma palavra que a própria Bíblia, melhor dizendo, pregue aos nossos corações. Essa manhã eu gostaria de te convidar a ter sua Bíblia na mão. Se você é das antigas da Igreja Batista, você vai lembrar de uma brincadeira que tinha, que era desembainha a espada. E você tinha que abrir e alguém falava o livro, o capítulo, o versículo, e de uma vez quem abrisse primeiro ganhava ali a brincadeira. Nessa manhã a gente vai ler bastante a Bíblia. E eu tenho certeza absoluta que você, ao ler o texto, esse texto vai falar ao seu coração. A gente está numa manhã de Páscoa. Certamente o seu WhatsApp já bombou de manhã, ou de repente desde sexta-feira, com muitas mensagens, e muitas mensagens desejando para você, certamente, Feliz Páscoa. Teve uma época que eu ficava um pouco mais incomodado, porque assim, as pessoas desejavam, por exemplo, Feliz Páscoa ou Feliz Natal, e vinham mensagens que não faziam o menor sentido. Então, por exemplo, hoje de manhã eu já recebi mensagens que falavam sobre ética, propósito e objetivos da vida e tudo mais. Não que essas coisas não sejam importantes e que não tenham o seu valor, mas isso não quer dizer não é o principal significado, o principal sentido da Páscoa. E eu queria que, à luz da Bíblia, nessa manhã, a gente refletisse sobre como que um cristão pode realmente desejar ou ter uma boa Páscoa? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, no versículo 13. E como prometido, leremos bastante. O que significa para o cristão ter uma boa Páscoa? Evangelho de João, versículo 13, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto
Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, do discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está prestes para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Só até aqui, só isso tudo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com sua palavra. Senhor, que seja o teu Espírito falando com cada um de nós, e a tua palavra, que é poderosa, possa causar transformação aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Claro que é proposital que a gente leia um capítulo um pouco mais extenso da Bíblia, mas esse capítulo, que seria uma segunda parte do livro de João, ele começa, e toda a segunda parte do capítulo de João, ele talvez se passe por uma semana ou um pouco mais. Me lembrando do ministério de Jesus, por mais ou menos uns 3 anos, e até aqui, essa primeira parte do livro, João conta sobre o ministério de Jesus durante esses 3 anos. E a partir desse capítulo 13, até o final dessa segunda parte, João está contando a partir da última ceia. E muita coisa acontece aqui. Você vê que num capítulo, a gente tem, isso aqui pode ser até um capítulo só, um filme inteiro, ou talvez uma minissérie, porque a gente tem altos e baixos, uma grande variedade de sentimentos, acontecimentos. João coloca alguns passos aqui com muitos detalhes, porque eles têm significado. João começa dizendo, e eu queria que a gente, tudo que nós falarmos aqui, nós sempre pensássemos no seguinte: isso tem um significado na Páscoa. Que não sejam as nossas mensagens, uma boa Páscoa, quando a gente se despedir de alguém ali, como se a gente estivesse só dedicando assim: olha, que você tenha um bom almoço em família, que a comida esteja realmente boa, sabe? Que não tenha briga de família, que você tenha uma boa tarde de domingo, que o seu time jogue e ganhe, e que você possa descansar. A Páscoa não é isso. A Páscoa não é simplesmente uma reunião da família. E Jesus está querendo mostrar isso. E João, quando escreve o seu capítulo, ele está querendo trazer muito significado a cada ação de Jesus aqui. João começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo, dizendo assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se tem algo que a gente pode falar sobre Páscoa, em primeiro lugar, é o amor
perfeito de Deus por nós. Amou-os até o fim. Amou-os de maneira completa. Não é um amor limitado. Não é um amor com exceções. Jesus amou-os até o fim. Aqui, João já coloca algo que é muito importante e que vai fazer diferença no seu entendimento sobre Páscoa. Páscoa fala sobre o amor de Jesus por nós. Um amor de Jesus por obediência a Deus Pai. João segue, cita Judas, mas coloca no versículo 3 algo muito importante, que tem a ver com a soberania de Deus e com a divindade de Jesus. Mas vamos pular um pouquinho o versículo 3, porque a seguir João começa a descrever o que seria a lavagem dos pés dos discípulos. E olha que interessante, a partir do versículo 4, diz assim, assim, levantou-se da mesa. Veja que João descreve uma ação bem detalhada após a outra. Tenta imaginar a cena. Os discípulos estão reunidos no cenáculo, no terraço de uma casa, num salão de uma casa. Conta a tradição, talvez, que essa casa fosse de algum parente ou da mãe de João Marcos, quem escreveu o Evangelho de Marcos, e que ele talvez estivesse, até por ser muito jovem, não ali presente, mas estivesse até espiando, ou assistindo, ou ouvindo, de repente, de uma janela, de um corredor, o que se passava ali. E o texto diz assim, descrito por João. Imagina a cena. Jesus sentado como um anfitrião, num outro lugar, que não era sua casa, sentado à mesa para receber apenas os discípulos. O ministério de Jesus tinha acontecido de maneira pública até então. E agora parece haver uma descrição nesses capítulos de algo mais íntimo com os seus discípulos. Tente entrar nesse cenário. E diz assim, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Feito isso, Jesus chega então na vez de Pedro. E aí Pedro diz, não os meus pés. O Senhor vai lavar os meus... Não, isso não, eu não aceito, como se fosse assim. E Jesus dá um ensinamento que diz muito claro para a gente, algo que na Páscoa, se você tiver que desejar uma boa Páscoa para alguém, ou se você tiver que refletir no significado da Páscoa, não pode faltar essa palavra, ou esse entendimento, que significa santificação. Pedro, eu tenho que lavar os seus pés. Não, então me banhe todo. Não, você já está limpo. Você já está justificado diante de Deus, mas tem algo para a gente ceiar junto. Você precisa ter os pés limpos. É como se Jesus quisesse dizer assim para o nosso tempo de hoje, olha, você quer cear com Jesus, você quer fazer parte desse banquete, você precisa de santificação. Você não precisa de um novo arrependimento para a salvação, porque você já está salvo. E a vida cristã é uma vida de santificação, de uma necessidade de santificação diária, eu diria. Não podemos ser negligentes e querermos sentar à mesa com Jesus, ou querermos celebrar a Páscoa em todo o seu pleno significado, com os nossos pés sujos. E eu queria dizer, com o nosso coração cheio de pecado. Precisamos estar na presença de Deus, com o nosso coração limpo. Então entenda que Jesus tem uma motivação que é amar os seus discípulos. Jesus deixa um ensinamento que é santifique-se. É difícil, e nós sabemos disso, porque existe um combate do pecado da nossa carne, com a vontade que o nosso espírito tem, com a santidade ou a santificação. E o Senhor está dizendo,
santifique-se. Santifique-se. Pense em Páscoa. Pense em santidade para a sua própria vida. Não seja indiferente aos pecados da sua vida, aos pecados do dia a dia, que muitas vezes a gente deixa para lá, porque domingo a gente estará em comunidade, porque domingo o louvor será maravilhoso, o culto será gostoso, como é esse nosso de manhã aqui, como tem sido esse, e você fala assim, e aí está tudo certo. E aí a semana, o dia a dia vai passando e você é negligente com algo que é o seu pecado no seu coração. Voltando ao versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Algo que a Páscoa precisa significar para cada um de nós é o movimento de Deus, partindo de Deus, em direção ao homem para nos salvar. A gente já leu aqui a descrição por 2 vezes do que significava ou como aconteceu o movimento de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Aqui não era um homem humilde. Aqui não era um homem com um coração bom, se curvando e lavando o pé de alguém. Senão a gente teria muito médico especialista em pé, sendo homem bom por aí. Porque tem que lavar o pé, porque tem que cuidar do pé. Não é o ato de lavar o pé. Preste atenção no versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Sabe o que esse versículo está querendo dizer para a gente? Ali, Jesus encarnado era o próprio Deus se curvando e lavando os pés sujos de pecadores. Não era um homem qualquer. Jesus não foi um homem que caminhou perfeito, simplesmente um homem. Jesus é Deus que adiciona à sua natureza a natureza humana. Era o próprio Deus fazendo o movimento de ser um anfitrião de uma ceia, tirar a sua capa, envolver uma toalha na sua cintura, encher uma bacia d'água para lavar os meus e os seus pés. Foi Deus. Sabe o que isso significa? Gente, tudo bem. Qual é a implicação disso? Como que isso vai fazer diferença na minha vida? Eu vou te responder. Mas como eu te falei, essa segunda parte do livro de João, e João descreve logo essa passagem de lavar os pés, ela parece fazer um paralelo à primeira parte do livro de João, quando no capítulo 1, João diz assim, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E lá na frente diz assim, e o verbo estava com os homens. Abra sua Bíblia aí, só voltar um pouquinho, capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Veja, não foi apenas um homem perfeito. O Deus perfeito adiciona a natureza humana. O Deus perfeito vive como homem perfeito na nossa terra. O Deus perfeito lavou os pés imundos dos seus discípulos, inclusive de Judas, que ele já sabia que iria traí-lo. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso reflete? Sabe por que isso enriquece e precisa enriquecer o nosso entendimento sobre a Páscoa? É porque aqui está falando da graça. Da graça de Deus. Paulo, em Filipenses 2, no versículo 6, ele diz assim, seja o modo de
pensar, seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A Páscoa tem a ver com a salvação que parte da direção de Deus em nossa direção. É um movimento que vem de Deus para a nossa vida. A Bíblia mostra a sua coerência. Os discípulos ali, eles não entendiam completamente. Eles viviam também um misto de sentimento, de angústia, tudo é um tom de despedida, existe um medo ao redor, porque existe uma perseguição, muito burburinho, uma mensagem de que vai haver uma traição entre eles. Como assim? Quem é? Numa última ceia, num último jantar. É como se você tivesse com alguém que você amasse, você conviveu pelo menos nos últimos 3 anos, falando e transformando a sua vida e te dizendo coisas incríveis, e essa pessoa te chamasse para jantar e dissesse assim: olha, eu estou indo embora. Eu vou deixar um lugar para vocês. Sabe? E começa a passar uma mensagem de despedida, e a sua vida fica assim: como assim? Entro em desespero, crio esperança, o que acontece? Eu não estou entendendo nada, alguém vai trair, como assim? Mas João, que escreve esse evangelho, claro, muito tempo depois de ter compreendido muito mais sob a inspiração e revelação do Espírito Santo, consegue trazer no texto muito significado. E aqui nós estamos falando sobre a Páscoa dos cristãos. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele adicionou o ser homem à sua divindade. O senhorio de Jesus sobre todas as coisas continuava. A Páscoa, irmãos, é algo muito poderoso. É algo muito maior do que a gente contar uma historinha de que um homem perfeito e deu a sua vida por amor ao outro. Foi Deus morrendo, se entregando e fazendo um movimento de sair do seu trono, se humilhar como homem, lavar os pés e dar a sua vida até o final, porque amou-os até o fim. É pela humildade do serviço de Jesus, na plenitude da sua divindade, que encontramos a salvação. O sofrimento de Cristo é realmente uma entrega voluntária. E os discípulos envolvidos naquele sentimento todo ali que a gente está conversando, não sei se eles lembravam das promessas, por exemplo, que estavam escritas, ou das palavras que estavam escritas no livro de Isaías. Você já ouviu falar sobre o servo sofredor? Te convido a abrir a Bíblia, abra mesmo, Isaías, no capítulo 52. E nós leremos a partir do versículo 13, e vamos ler o 53, inclusive. Nós que já temos um entendimento e já ouvimos bastante sobre Páscoa, muita coisa que leremos nesse texto aqui fará sentido para você. E você vai conseguir fazer um paralelo do que foi falado ao profeta muitos e muitos anos antes, com o que realmente se passou na crucificação, naquela semana, na Páscoa. E significado, aqui tem muito significado. Veja, a partir do versículo 13, diz assim, ó: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado.
Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A Páscoa dos cristãos tem a ver com a história judaica. A Páscoa dos cristãos tem a ver com esse texto aqui. Esse texto, se você tiver a oportunidade de reler novamente, você vai perceber que é como se fosse o próprio Deus Pai descrevendo e exaltando o papel, o serviço de Jesus como Salvador. Mas aqui nós temos a descrição do chamado servo sofredor. Sabe o que é interessante? Nesses versículos 4 até o 6, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, trouxe o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós nos desviamos, cada um procurou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O entendimento judaico já tinha algo muito enraizado neles, e que talvez isso, para nós cristãos, possa passar despercebido, que é a morte substitutiva.
Percebe que ele está falando aqui que é alguém sofrendo por causa de outro? Percebe que é Jesus sofrendo o que nós deveríamos sofrer? A Páscoa tem a ver com substituição. Éramos nós. Deveria ser. Mas Jesus fez. Jesus passou pelo que nós deveríamos ter passado. E assim nós não passaremos mais. É claro que isso não é novo. Isso não começa em Isaías. Isso começa onde? Em Êxodo, no capítulo 12. Então, passeia na sua Bíblia, vai lá no início. Êxodo, capítulo 11. 12. 11 é Coríntios. Daqui a pouco a gente volta para o Novo. A instituição da Páscoa, ela começa aqui. Eu sei que eu estou deixando um monte de gavetinha aberta. No final, a gente começa a puxar elas aqui. E a gente celebra o domingo da Páscoa. Mas eu não posso dar o spoiler ainda. Êxodo, no capítulo 12, diz assim, o título é A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Palavras do Senhor a Moisés e Arão. Atenção agora aos versículos 12 em diante. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Moisés, então, se dirige ao povo, passa todas as instruções, eles fazem isso, e no versículo 29 diz: então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. A ideia de substituição, ela está aqui, porque houve morte em todas as casas no Egito. Houve morte de egípcio e houve morte na casa dos hebreus. Ou morreu um primogênito, ou morreu um cordeiro. Ou morreu um primogênito, ou foi Cristo que morreu por nós. Essa é a Páscoa. Substituição. Assim como a gente vê depois em Isaías, um sofrimento, havia de dores,
e toda a humilhação que Deus sofre por nós, o entendimento de substituição, ele começa a fazer muito mais sentido ao longo do tempo. Páscoa tem a ver com substituição. O sentido da Páscoa, ele era celebrado por muitos anos e muitas gerações entre o povo hebreu, era para que se fizesse um memorial da libertação do povo do Egito naquela época. E é claro que o Senhor sempre deixa significado em todos os seus mandamentos. E esse significado ele se completa, então, na Páscoa, com Jesus sendo crucificado. A gente já sabe disso. Vamos voltar para João e voltar ao cenário, às coisas que estão acontecendo, aos fatos e ao sentimento todo ali. Jesus recebendo os discípulos para a última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus indica que será traído, Jesus prediz que Pedro, aquele que disse assim, eu vou dar minha vida pelo Senhor, não, você não tem que dar a sua, não vai lavar os meus pés. Jesus diz assim, não, você vai me negar 3 vezes. Ao mesmo tempo, Jesus promete uma morada eterna, Jesus promete o Espírito Santo. Se você folhear um pouquinho a sua Bíblia, se você volta para João e você dá uma folhada nos capítulos 15, tem palavras de Jesus poderosíssimas, lembrando que ele está falando para os seus discípulos, trazendo muito significado. No 17, Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora por todos os crentes, mas no 18, Jesus é preso. A gente tem um cenário, uma reunião, um jantar, com angústia, com sentimentos difíceis, com promessas, mas Jesus é preso. E a coisa parece que está andando de uma forma que não era aquilo que era o combinado, ou não era essa a expectativa. Jesus é traído. Jesus é julgado injustamente, porque não foi achada acusação nenhuma contra ele. As testemunhas eram falsas, mas ele foi condenado. Pedro nega Jesus. Aquele que disse que daria a sua vida, falou que não conhecia o mestre. Falou que não andava com ele. 3 vezes. Não foi uma assim só para dar uma escapada, talvez. Não, foram 3 vezes, mais do que confirmado. Vem a cruz. Jesus morreu. Deus morreu. Sexta-feira. Acabou. Aquele que andava com a gente realmente falou de uma promessa, falou de um... Morreu. Eu vi. Está ali. João descreve. E João assistiu isso. No 19, agora são só 4 versículos, no 32, no 31, 5. Era o dia da preparação. Dia da preparação, a sexta-feira, para ninguém fazer nada no sábado. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus, como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Aqui é João falando dele mesmo. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Qual o sentimento dos discípulos naquela noite, naquele sábado? Porque dali, o corpo de Jesus é retirado, envolto, e Jesus é sepultado. Acabou. A Páscoa
para quem não entende isso, é uma celebração que não tem nada a ver com o seu real significado. Quando a gente não entende todo esse sacrifício, esse movimento de Jesus, a nossa vida é um eterno sábado de Páscoa, em que Deus está morto, em que só tem angústia, choro. Nada faz sentido. Como assim, bem-aventurados os humildes de coração? Como assim, caminho? Vai preparar um caminho? Morreu. Humilhado, sepultado, vergonha, dor. Como assim morada? Aquele que era Cristo, o Filho do Deus vivo, está morto e sepultado. Às vezes, irmãos, apesar de sermos cristãos, a nossa vida é um sábado de Páscoa, porque parece que nada disso daqui faz sentido. Imagina quem não tem o entendimento do Senhor. A vida é um eterno sábado, é um eterno vazio, é uma eterna angústia. Sabe o que resta? Resta comer chocolate. Porque não tem sentido. Qual é a esperança? E tudo que a gente viveu até aqui, a gente ficou se alimentando de palavras, viu milagres, vimos coisas, e agora? Eu escrevi assim: esquece. Onde está a sua esperança? Sabe o que é o sábado? O sábado é solidão e impotência. É impossível fazer o que Jesus disse. É impossível. Tudo aquilo que ele ensinou, que ele demonstrou, ele não está aqui. Deus virou uma história. É um conto. Se você conversar com pessoas que moram na Europa hoje, perguntar o que eles entendem sobre o Evangelho, muitos vão dizer: a história de um Deus e tal, tal. Isso é uma história que os antepassados acreditavam. Eu sei que a gente não precisa ir para a Europa. Eu sei que gerações mais novas têm ouvido muito isso. Deus, Jesus. Isso é uma história que minha avó tinha uma foto. A gente já ouviu essa história, isso é um conto. E a vida é um eterno sábado de Páscoa. Mas graças a Deus que a Páscoa não é sobre sábado. E hoje é domingo. E João consegue, no capítulo 20, descrever isso de maneira poderosa. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós temos um entendimento melhor de tudo o que aconteceu até aqui, do Êxodo, do Isaías, do ministério de Jesus. E no capítulo 20, João começa: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que seria João, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E aí abre um parêntese. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. No versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés.
Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela diz: levaram embora o meu senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Aqui eu faço uma pequena pausa. No capítulo 24 de Lucas, existe algo que João poderia ter encaixado aqui. No versículo 5 de Lucas 24, o anjo fala assim para Maria: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E aí, continuando aqui no 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E Jesus disse para ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E aí Maria reconhece a voz do seu mestre. Maria reconhece a voz do seu Senhor. Nesse domingo de manhã, o Senhor está chamando o nosso nome. Que você possa ter nesse domingo de manhã, você possa fechar seus olhos e celebrar a Páscoa aí, como se você pudesse ouvir o Senhor chamando o seu nome, te tirando de um sábado de angústia, de solidão, de impotência, e dizendo para você: hoje é domingo. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois eu ainda não voltei para o Pai. Maria queria agarrá-lo para não deixá-lo mais sair. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Passa o dia, no versículo 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que parece não fazer sentido na nossa vida, o que parece ser um sábado de impotência, solidão, angústia, medo, vazio, somente Jesus pode trazer significado. Somente Jesus pode restaurar a esperança. Somente Jesus pode fazer com que tudo isso aqui, e o nosso ambiente, e a nossa vida, e o que temos ouvido, e as nossas histórias, e as nossas orações, e os nossos louvores, tudo isso ganhe sentido e ganhe vida. Porque a morte não foi suficiente para segurá-lo. Não podia. E quando a Bíblia diz, João, lá no primeiro versículo do capítulo 13, e diz assim, ó: Jesus amou-os até o fim. Esse até o fim não parou na cruz. Esse até o fim também não parou na sua ressurreição. Esse até o fim continua porque o Senhor envia o Espírito Santo de Deus para fazer companhia e estar presente, como João mesmo descreve no capítulo 14, palavras de Jesus: não os deixarei órfãos. Sábado, eles estavam órfãos. Como assim? E agora? Mas domingo Jesus aparece, se ressurreto, e diz: recebam o Espírito Santo. Eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos.
Quem é o Espírito Santo? É Deus. Assim como Jesus não era simplesmente um homem, ele era Deus. Porque nós entendemos mais facilmente Deus Pai. Entenda, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, Deus Espírito Santo. O Espírito não é Jesus, Jesus não é o Pai não é o Espírito. Mas os três são Deus. E não são pessoas diferentes, é o nosso Deus trino. Isso faz todo sentido. Talvez não para a nossa mente tão racional, mas precisa fazer sentido para o seu coração. Nós temos Deus habitando em nós. No capítulo 14 de João, ele diz assim, Jesus falando para os seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No sábado, como que isso é possível? Se ele está morto. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, que está conosco hoje. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. O domingo não é de solidão. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. O Espírito Santo vem para revelar de maneira mais plena toda a obra de salvação, todo o significado da Páscoa. Amou-os até o fim, é o próprio Deus dizendo: eu continuo com vocês. O domingo da Páscoa foi transformador. O Espírito Santo em nós é que acaba com toda a impotência de seguirmos as palavras de Jesus. É o Espírito Santo em nós que nos torna capazes de nos achegarmos a Deus com os pés limpos de novo. É o Espírito Santo que nos torna capazes de perdoarmos uns aos outros. Se você lembra das palavras de Jesus, é isso que ele fala o tempo todo: perdoem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. É porque o Senhor nos perdoou que nós temos a capacidade, por causa do Espírito Santo, de perdoarmos 70 vezes 7. Porque é na força do Espírito Santo, e não no nosso próprio entendimento, e não no nosso próprio coração. A compreensão perfeita do significado da Páscoa só é realizada quando recebemos o Espírito Santo em nós. E aí entendemos que o juízo da morte que passou lá no Egito passa sobre nós, mas encontra um sangue de cordeiro aspergido sobre cada um de nós. Essa é a Páscoa do cristão. Esse é o significado. E é muito mais do que uma data no ano. Esse fim de semana a gente usa como memorial. Acho que vale a pena essa reflexão. Perdão pela extensa leitura dos textos, mas eu acho que vale a pena relembrarmos toda a história, a própria Bíblia falando a cada um de nós. Mas se você for desejar boa Páscoa para alguém nesse domingo, ou se você já desejou, que você consiga colocar o significado de um amor perfeito de Jesus, da santificação que cada um de nós precisamos, do perdão uns aos outros porque fomos perdoados por Deus. Lembre-se da substituição e o significado da graça. Que seja não só um almoço com a presença do Espírito Santo, mas que seja a sua vida cheia da presença de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós e fazendo sentido. E para nós completarmos, eu faço menção às palavras de Paulo, quando escreve aos Coríntios, que ele diz que
naquele jantar, na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Comam. Pega o cálice, divide. Esse é o cálice da nova aliança. É um novo entendimento. Gente, a Páscoa não é para a gente comemorar a saída do Egito. A Páscoa é para a gente comemorar a ressurreição e Deus presente na nossa vida. Este é o sangue da nova aliança. Façam isso sempre que beberem. E aí vem algo para a gente celebrar. Nesse domingo de Páscoa, quando estivermos com os nossos amigos, nossa família, ou talvez até sozinho, façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A Páscoa do cristão é a transformação do que parecia ser o fim, para a grande vitória que nos trouxe a vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Senhor conosco, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado, Senhor, porque é somente na força do Teu poder que nós podemos receber a palavra de Jesus, entendermos os significados, Senhor, e colocar em prática, porque por nós mesmos não conseguimos. Por nós mesmos, Senhor, nós vivemos com medo, angústia, desesperados, solitários, impotentes, mas na força do Teu Espírito Santo, nós vivemos e entregamos a nossa vida para Ti. E experimentamos a Tua presença, a Tua paz, a Tua alegria, o Teu poder em nós. Senhor, que nesse domingo, cada um de nós, com suas famílias, seus irmãos, cada um possa experimentar aqui o amor perfeito do Senhor, o perdão uns aos outros, o amor uns aos outros, que possamos, Senhor, ter realmente os corações limpos dos nossos pecados, que possamos viver, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, que possamos compreender, Senhor, que um preço foi pago por Deus, por Ti, através do Teu Filho, para que nós pudéssemos desfrutar tudo isso hoje, Senhor. Que tenhamos, Senhor, não só um domingo, mas que tenhamos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.